passar dentro do quarto, no meio dos teus. Mas aí, seguindo, quando os empresários da cidade ficam sabendo que os porcos foram jogados no precipício, eles não estão nem aí que um homem foi liberto. A preocupação deles era o valor financeiro da cidade que havia sido quebrada. A preocupação deles não era que uma família ficou feliz. A preocupação deles, não tem mais sustento para a cidade. E agora, o que eles fazem? Eles começam a brigar. Não queremos Jesus no ambiente da cidade. Não queremos mais Jesus aqui. Não queremos mais Jesus no mesmo ambiente que estamos. Por quê? Porque Jesus tirou o porco do meio da cidade. Jesus tirou o valor financeiro da cidade. E aí, como tem a cidade que não quer Jesus, Jesus entra no seu barco e vai embora, vai para o outro lado. E aí nós vamos perceber que Jesus chega do outro lado e vai para o texto que nós lemos no versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Jesus não volta para lugar que não espera ele. Jesus não aparece em culto que não espera a presença dele. Não adianta cair nessa cilada de dizer: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, me faço presente. Se o coração, e isto que o texto não está nem falando disso, tá? Esse texto que eu acabei de ler é outra coisa. Mas para que você possa compreender, se o coração não estiver aberto, ele vai continuar batendo na porta do seu coração. Como diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. No coração de quem? No coração da igreja de Apocalipse. Que Jesus está do lado de fora, batendo na porta do coração da igreja. Me deixa entrar, me deixa entrar, me deixa entrar. A pergunta que fica é: como que pode ser igreja e não ter Jesus? Como que pode ser crente e não ter Jesus? Como que pode conhecer todos os hinos e não ter Jesus? Como que consegue saber pregar, mas não ter Jesus? Como que consegue acertar todas as notas, mas não ter Jesus? E entenda uma coisa: ter Jesus na sua vida é abrir mão de muita coisa. E a primeira coisa que é abrir mão de muita coisa é abrir mão do seu próprio ego. Eu já disse aqui uma vez, e é uma frase que eu ouvi, é uma verdade, que dizia assim: quando você vir cultuar, chegando na porta, joga seu ego na lata do lixo. Não há culto com ego inflamado. Foi pregado muito bem pelo nosso co-pastor, o presbítero Josué, uns tempos atrás aqui, sobre Isaías capítulo de número 6. Que os anjos tinham 6 asas, os serafins tinham 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles cobriam o rosto. Eles cobriam o rosto, sinal de reverência, porque diante da presença de Deus ninguém tem a ousadia de querer a sua cara aparecer, se não for a presença dele. É por isso que no Santo dos Santos a fumaça precisa nos esconder, porque dentro do Santo dos Santos a nossa carne não deve aparecer. É a presença de Jesus, é a presença de Jesus, é a presença dele. A presença dele é mais importante do que nós. Pode faltar qualquer um, só não pode faltar a presença dele. E aqui, ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Veja que o texto não diz: a multidão não recebeu com força, a multidão não recebeu por conta de um protocolo de um culto de todo domingo, a multidão não recebeu porque tinha culto, a multidão recebeu com alegria. Por quê? Porque eles já sabiam que Jesus estava voltando. Eu vou te explicar o que é receber Jesus com alegria. Eu quero imaginar que tinha alguém na beira da praia e está vendo um barquinho diferente, está vendo um barco lá, um barco ali e um outro lá. Só que esse barco que vem em direção, a onda não pega nele, porque a onda presta continência para o barco que Jesus está. Entenda uma coisa, querido: enquanto os outros barcos vão ventando e balançando para um lado e para o outro, o barco que Jesus está vai em linha reta, sem balançar para um lado e para o outro, porque o barco que Jesus entrou se tornou o trono dele.
Aí alguém olhando, veja Jesus chegando, veja Jesus chegando, veja Jesus chegando, veja Jesus chegando. A gente está numa esperança muito grande de Jesus vir sobre as nuvens, vir nos arrebatar e nos levar com Ele nos ares, sim. Mas a nossa expectativa todos os dias é de sentir e ver Jesus no culto. Não adianta ter uma visão escatológica se nós não tivermos uma visão de Ele hoje aqui nesse culto, todos os dias, nos encontrar nesse culto e vindo à nossa direção. O do passado Ele fez na cruz do Calvário, o futuro Ele vai vir sobre as nuvens, mas o presente Ele continua conosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É a presença imutável do Senhor. E ali diz assim: e eis que veio um homem. Veja, tem uma multidão agora, e quando tem uma multidão apertando Jesus, o texto deixa bem claro, os autores deixam bem claro ao dizer: e eis que veio um homem chamado Jairo. Só que esse homem que vem é diferente. Esse homem que vem, a roupa dele é diferente, o jeito dele de andar é diferente. Esse homem que vem agora em direção a Jesus tem os seus seguranças, tem os seus guardas, ele tem poder, ele tem autonomia, ele tem autoridade terrena. Só que o problema que ele estava passando, o segurança dele não resolvia, a autoridade terrena dele não resolvia, a roupa dele bonita não resolvia. Eu vou contextualizar e vou melhorar para você. Aquilo que ele estava passando, o pregar bonito dele não resolvia, o cantar bonito dele não resolvia, estar todos os cultos da campanha não resolvia, estar todo dia não resolvia. O que acontece? Precisa se prostrar. Não adianta vir e não se prostrar. Não adianta vir ao culto e não se prostrar. Eu vou melhorar para você, para a gente ir mais a fundo. Qual é a graça de vir no culto e julgar o culto inteiro? Qual é a graça de vir no culto e observar todo mundo, só não observa Jesus passando no meio da gente? O que adianta vir ao culto e não sentir o arrepio na alma? A sua graça nos abraçando. O que adianta vir ao culto e não cultuar a Ele? E não entregar a Ele? Mas nós não. Eu preciso ir ao culto. Por quê? Porque eu preciso pedir para Ele, para a semana toda que eu vou entrar. E Jesus está falando: desce primeiro, se prostra primeiro. Como diz Jairo, Jairo não chega ali gritando e falando: Jesus, vai na minha casa, não. O texto diz: e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Meu querido, Jesus não tinha parado na sua casa ainda. Jesus veio de Gadara, viajou de barco. Imagina os pés de Jesus, como que estavam humanamente falando, sujos. Mas eram os pés do Mestre, eram os pés do Rei, eram os pés do Redentor, eram os pés do Todo-Poderoso. O lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés de Jesus. O lugar mais precioso que nós devemos estar é aos pés de Jesus. O melhor lugar de se estar é aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é o lugar que tem os melhores milagres, os maiores milagres, as maiores graças, os melhores desejos, as melhores formas de cultuar. Você não lembra de Maria em João capítulo de número 12? A mesa estava cheia demais, só tinha um espaço no pé. Tá bom, pego o perfume e vou pro pé, mas não deixo de entregar o culto. A mesa está completa, está cheia, não importa, eu entro com tudo. E aqui eu abro um parênteses: tem dia que está lotado essa igreja, dia de ceia está lotado, mas isto não é uma desculpa para você ficar do lado de fora e não entregar o seu culto a Deus. Senta na frente no chão, mas entrega o seu culto a Deus.
que adianta vir no portão da igreja e ficar do lado de fora e não cultuar ao Senhor? Entra e cultua, entra e entrega, entra e toca aos pés dele. Só que Jairo aqui, Jairo tem uma filha que tem aproximadamente 12 anos, que está à beira da morte. Só que também tem uma mulher que tem um fluxo de sangue. Essa mulher que está sofrendo de um fluxo de sangue tem 12 anos, há 12 anos. Veja que essa mulher, quando adquire essa doença, ela perde algumas coisas. A primeira coisa que ela perde é a sua vida espiritual, porque Herodes tinha melhorado o templo, criou o pátio das mulheres, aumentaram o templo para as mulheres irem até o templo. Só que essa mulher agora, como ela tem um fluxo de sangue e não melhora, não tem sacerdote que visite ela e não melhora. Não tem ninguém que coloque um óleo de unção do Antigo Testamento sobre aquela mulher que faça aquela mulher melhorar. E aqui eu quero falar com você. Você que já está gastando tudo diante de Deus e já disse: Senhor, basta. Eu não aguento mais. Aquela mulher estava assim. Pensa comigo, aquela mulher chegando de manhã em casa, e talvez ela falasse para alguém da família, se ela tivesse família, e falasse: vou ao médico, porque eu não melhoro. Ela vai na esperança de melhorar e volta. Ela pega o valor que ela tem guardado, vai até os melhores médicos da região e não melhora. Ela vai nos melhores médicos. Se fosse nos dias de hoje, ela iria nos melhores médicos, médicos mais caros, mas não melhora. Ninguém consegue resolver o problema dela. Quando ela perde, quando essa doença chega, ela perde a vida espiritual, porque ela não pode mais entrar dentro do templo. Ela não pode mais conviver na sociedade. Ela perde a sua vida social, ela não pode conviver com a sua família. Ela perde a sua vida financeira, porque ela não pode mais exercer seu trabalho. É alguém isolado da sociedade. Talvez seja assim você, sentado nessa cadeira, no meio de umas 200 e poucas pessoas, mas isolado da sociedade. É você que Deus quer falar. É você que Deus quer falar. O que eu estou dizendo é: aonde os médicos não chegam, a graça de Deus já chegou há muito tempo. Aonde a mão do médico não vai, a graça de Deus já foi há muito tempo. Aonde os homens, os melhores homens, os estudados não vão, aquele que deu o conhecimento ao homem já foi há muito tempo. É isso que está acontecendo no texto. E talvez aquela mulher, quando recebeu aquela doença, primeiro a isolar ela daquele ambiente foi Jairo, porque ele era o chefe da sinagoga. Imagine Jairo se encontrando com aquela mulher: passa longe de mim. Só que no mesmo instante que essa mulher começa a ficar doente, nasce uma criança na sua casa. No mesmo ano que aquela mulher descobre a doença, é no mesmo ano em que nasce uma criança na família de Jairo, a sua filha. Talvez Jairo batesse no peito e falasse: na minha casa não chega nenhuma doença, e na sua chegou. Eu sou bom porque eu sou o príncipe da sinagoga, mas na sua chegou. Tá vendo? Graças ao meu canto, a minha pregação, não chega doença, na sua chegou. A religiosidade isola muita gente que Jesus quer abraçar. A religiosidade isola muita gente que a corda de Deus está puxando para perto.
naquele momento que Jairo chega. E aqui provavelmente há dois caminhos que nós poderemos seguir. Possa ser que aquela mulher estivesse isolada em um desses lugares em que nenhum homem chega. Não pode pessoas que têm saúde boa passar naquele lugar. É uma cidade isolada. Ou possa ser que aquela mulher está no meio da multidão, escondida há muito tempo, vivendo daquela forma. Talvez aquela mulher seja alguém que está escondendo o seu fluxo de sangue no meio de algumas pessoas e vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como se não tivesse doente, disfarçando a sua doença, porque ele estar incluído é mais importante do que ser curado, porque estar no meio é mais importante do que estar curado. E assim a gente vou cantando no departamento, doente, porque eu preciso cantar, senão alguém vai falar que eu estou doente e me isola. E Deus está falando: eu te vi, eu te vejo, te encontrei. Nem que pare a canção, nem que pare o louvor, nem que pare a pregação, é a noite de ser curado na alma. Outro caminho é, se aquela mulher está isolada, Jairo chega: Jesus, minha filha está doente, vai até a minha casa. Tá bom, Jairo, vamos com Jesus. E é muito lindo. Só que se aquela mulher estava em outro ambiente, talvez Jesus dissesse assim: Jairo, vamos passar por outro caminho? Que caminho, Jesus? No caminho dos isolados. O chefe da sinagoga passando no caminho que só tem doente? Que negócio é esse? Mas quem mandou foi Jesus. Jesus está dizendo para alguém: está na hora de mudar o seu trajeto. Está na hora de mudar o seu trajeto. Para de fugir da onde Deus está te chamando. Para de fugir de onde Deus está te colocando. Deus está dizendo: faz o caminho diferente hoje. Tem alguém precisando lá. Tem alguém que você precisa ver lá. Tem alguém que você precisa enxergar lá. Mas Senhor, minha família está doente. Mas tem alguém também doente lá. Vai. E aí o texto de Marcos ainda diz que ele vai indo. E aquela mulher gastando tudo com os médicos. O texto de Marcos diz que ela ouvindo a fama de Jesus. A única fama que a Bíblia cita é a fama de Jesus. A única fama que a Bíblia dá respaldo é a fama de Jesus. A única fama que a Bíblia investe é a fama de Jesus. E mesmo assim Jesus dizia: não conta para ninguém. Mas aí que ele ficava mais famoso ainda. E Jesus falou: não fala para ninguém. Aí que ele ficava mais famoso ainda. Aí ela, ouvindo a fama de Jesus, o texto diz que ela sai correndo e ela vai em direção a ele. E o texto diz no versículo 44, depois dela ter gastado tudo com os médicos, ela não tinha dinheiro para nada. Imagine ela chegando até Jesus com seu bolso vazio. Não tenho nada para oferecer, Jesus. Aí ela vai e toca nas vestes de Jesus. O texto diz assim: e chegando por detrás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Esse é um único texto na Bíblia que aquela mulher vai ser curada sem Jesus liberar uma palavra. Jesus não liberou uma palavra. Jesus só esperou a graça chegar até nela.
graça já chegou até você. A graça já chegou neste ambiente. A graça do Senhor já está aqui. Os adolescentes, o Juca cantou aqui, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a tua presença me atraiu, a tua graça me atraiu. Eu vou melhorar até mais. Quem já está na presença do Senhor, quem já foi envolvido com a graça do Senhor, ele não tem outra opção de estar em nenhum outro lugar a não ser na presença do Senhor. E eu vou dizer a você, se a graça do Senhor, a corda de Cristo, de amor dele já te amarrou, não tem como você oscilar em querer estar em outro lugar a não ser a presença do Senhor. Como diz o salmista, uma coisa eu peço ao Senhor, que habite no templo dele, na presença dele, todos os dias da minha vida. E ainda tem um salmista que diz, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor, para que habite na presença do Senhor todos os dias da minha vida. É a presença dele que você deve estar. Se você foi marcado pela presença dele, fique na presença dele. Se você não foi marcado, hoje é o dia de você ser marcado pela presença dele. Uma coisa eu digo, se você não entrou, entra para a presença dele. Se você já está, não saia de maneira nenhuma. Fala dele. Ele diz, e tocou nas orlas da sua veste. O mais lindo é que Jesus tinha a sua vestimenta sacerdotal. Mas a sua vestimenta sacerdotal que ele utilizava era da mais humilde que poderia ser. Porque, como diz Isaías, nenhuma beleza ouvimos para que alguém o desejasse. Porque Jesus não é atraído pelas suas vestimentas. Jesus não é atraído pelas os seus sermões bonitos. Pelo contrário, Jesus nos atrai, melhor dizendo, Jesus nos atrai pelos seus sermões duros. E quando a galera que não gosta do sermão duro fica brava, ele deixa ir. E ele ainda pergunta para os outros, e vocês não vão também não? Mas quem tem a marca e já foi escolhido diz, para quem iremos nós? Não é para onde, é para quem. Não é para onde, é para quem. Ele é o local, ele é o ambiente, ele é o eterno, ele é o imenso. Ele é tão imenso que preenche todos os locais ao mesmo tempo. Essa é a grandeza do nosso Deus. Essa é a para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Mas o sermão é duro, mas ela leva para a vida eterna. O sermão é duro, é pesado, mas ela leva para a vida eterna. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus, as orlas que enchem todo o templo, como diz em Isaías capítulo de número 6, as orlas do manto dele enchem todo o ambiente. Mas era ela tão minúscula no Novo Testamento, ela era tão pequenina, pastores, ela era tão pequenina, músicos, ela era tão pequena que ninguém era atraído por ela. Mas alguma coisa ele tinha diferente. O que? Ela não era atrativa, mas saía milagre, ela jorrava bênçãos, ela jorrava cura. Jesus não tinha nenhuma beleza, mas ele tinha a glória, a presença, a unção, a beleza da sua santidade estava em Jesus. Como diz João no versículo 1, no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Mas espera aí, não tem beleza nenhuma para que ninguém o desejasse, mas a glória dele é a glória unigênita do Pai. Aquilo que Moisés clamou para ver a glória, agora está em Jesus, que não tem beleza. O que eu estou dizendo é, enquanto eu estou pregando esse sermão, falando da sua glória, falando da sua majestade, falando da sua magnitude, é a oportunidade de você tocar em Jesus para receber o seu milagre. Eu não preciso gritar, receba o milagre para você receber a sua cura. Eu não preciso mandar você levantar a sua mão toda hora para você adorar, para você receber o milagre. Enquanto eu falo da grandeza dele, ele libera o milagre. Enquanto a gente exalta ele, enquanto a gente engrandece ele, ele libera milagres sobre as nossas vidas. Aleluia. E aí? Quando aquela mulher toca,
veja que o texto diz, tem uma multidão no versículo 40. Só que quando ela toca, Jesus para. No mesmo instante Jesus para o culto. O culto móvel de Jesus para, porque alguém tocou diferente. Saudade quando o culto parava para Deus falar. Saudade quando as pessoas paravam quando Deus falava. Saudade quando as pessoas sentiam a cadeira tremendo quando Jesus falava. Mas se torna tão indiferente. Tanto faz eu tocar, tanto faz eu não tocar. O importante é eu estar lá para não receber uma mensagem depois do culto. E Jesus está dizendo: toca diferente. Jesus, alguém me tocou. Aí Pedro fala assim: tem uma multidão. O texto diz assim, ele vai dizer lá no texto assim, no versículo 45: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e seus companheiros disse: as multidões te apertam. No 40 ele diz a multidão. Agora quando chega no 45 ele já diz: tem multidões. Que multidões são essas? É a multidão do povo que está na beira da praia esperando Jesus. É a baixa sociedade. Tem as multidões que estão andando com Jairo. É a alta sociedade. Só que quem toca nem a baixa sociedade, nem a alta sociedade. É o doente, é o isolado, é o incompreendido, é aquele que a gente passa e não quer dar a paz do Senhor, Vitor. Deus me livre de tocar na mão dele. Ele ainda não tem a unção para eu ter que parar para falar com ele. Ele não tem ainda um nome para eu ter que parar para falar com ele. A mulher do fluxo de sangue é aquela que entra no culto, sai do culto e ninguém vê. Aquela pessoa que entra no culto, sai do culto e ninguém vê, mas Jesus te viu. E Ele viu que você tocou e está tentando se esconder. E assim, quem me tocou? E todos negaram. Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim sai o poder. Aí o 47 diz: e vendo a mulher que não tinha como se esconder, e vendo a mulher que não tinha como pegar o milagre e ir embora, e vendo a mulher que não tinha como pegar a bênção, colocar no bolso e sair sem falar com ele, e vendo que não podia se ocultar-se, agora entra o quê? Relacionamento. Ela tocou e saiu de perto, agora ela se aproxima tremendo, e a aproximação dela é: vou ser condenada, porque na mente dela, eu estou num ambiente que eu não deveria estar. Uma mulher que tem um fluxo de sangue, ela aproximando-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E essa mulher, algo que eu esqueci de dizer no começo, é que depois que ela recebe o fluxo de sangue, tem essa doença, ela não é mais chamada e nem vista como filha de Abraão, é alguém órfão. Aí vem Jesus no 48. Então Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha. Ela não é filha de Abraão, mas Jesus disse: tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo,
filho. Se anima, filho. Fique alegre, filho. A religião disse: você deixou de ser filho de Deus, mas a graça diz: você continua sendo filho. E como o filho pródigo, enquanto o filho pródigo vai embora, sai, quando ele vê que ele tem desejo de comer a comida que também é dos porcos, porque ele trabalhava no meio dos porcos, trabalhou tanto no meio dos porcos que deu vontade de comer comida dos porcos. Aí ele cai em si, volta, sentiu saudade do pai e do pão que tem na mesa do pai. E chega, o texto diz: e voltando-se para a casa do pai, o pai o viu de longe e vai até ele e lhe abraçou. Chegando dentro de casa, o pai já tem um anel, já tem a roupa, já tem a sandália. Peraí, quem está comendo bolota, chegando ao ápice de comer bolota de porcos, no mínimo, já emagreceu para lá de 30 quilos. Mas o pai tem um tamanho exato dele. O pai não perdeu o tamanho exato dele. Isso aqui a gente chama de graça. A graça cabe o tamanho exato de um filho arrependido. A graça cabe o tamanho exato para você. Eu vou melhorar para você. Já que você quer melhorar, vamos melhorar. Certa vez, o que acontece? O Moisés tinha falado: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí tá bom, Deus fala assim: tá bom, coloca a sua cabeça lá na fenda daquela rocha, a rachadura da rocha. Vai lá, quando eu passar você vai ver a minha glória de costas, tá bom? Vai no Novo Testamento, vem João capítulo de número 3, Nicodemos fala: Senhor, eu quero herdar a vida eterna, como que faço isso? O Senhor é mestre, tem sinais. Senhor, se você não nascer de novo, que na verdade é nascer do alto, você não pode ver a glória de Deus, você não pode herdar as coisas dos céus, não pode. Aí quando vai Jesus na cruz do Calvário, é o dia da Páscoa de se iniciar. Jesus está na cruz do Calvário, os soldados passam. Quando Jesus passa, os soldados passam, eles quebram as pernas da direita, eles quebram as pernas da esquerda. Quando eles olham para Jesus, ninguém quebra a perna de Jesus, porque é uma profecia: não quebrarão os seus ossos. Mas espera aí, vamos fazer o quê? Vamos transpassar a lança. Passe a lança, que segundo os historiadores transpassam pelas suas costas e sai no seu coração. O coração de Jesus agora tem uma lança transpassada, sai água e sai sangue. Que buraco é esse? É o buraco exato de um pecador arrependido. O tamanho exato de um pecador arrependido foi o buraco que foi feito pela lança em Jesus na cruz do Calvário. O que eu estou dizendo é: o rombo que Jesus teve na cruz do Calvário é o tamanho exato para que você se aproximasse dele. O nosso Redentor, o grandioso Deus, foi ferido, transpassado, moído pelas nossas iniquidades, e mesmo assim ele dizia, como ele fez para João: encosta a sua cabeça aqui para ver se não tem um espaço exato no meu peito, para você ouvir as batidas do meu coração. Isso que Jesus está falando para você. Só que ao mesmo tempo é o que eu vou caminhando para o final, para a gente chegar na fase final do texto aqui, que vai chegar aqui. O que acontece aqui agora? Quando aquela mulher é curada, Jesus está dando atenção, chega alguém da casa de Jairo. Fala aí, a notícia aí, Jairo, moiou, não dá mais, sua filha morreu. Eu, como pai, eu viraria para aquela mulher de fluxo de sangue e dizia: culpa sua, porque Jesus atrasou um pouco, ele não chegou a tempo. Lembra que eu falei que Jesus estava usando a mulher do fluxo de sangue para tratar com Jairo? No mesmo instante que aquela mulher fica doente, Jairo está tendo uma alegria. Agora inverte as coisas. No momento que aquela mulher está tendo uma alegria, Jairo está tendo uma decepção. A filha morreu. A graça chega primeiro e a glória chega depois. A graça chega primeiro e o milagre chega depois. Nunca
vai chegar primeiro. Sempre a graça vai chegar primeiro. Nunca o milagre vai chegar primeiro. Sempre a graça vai chegar primeiro. O que eu estou dizendo é, quando você entrou por essas portas, a graça de Deus já estava aqui. O milagre pode chegar e aqui, mas a graça já chegou na sua casa antes mesmo de você. Quando você estava colocando a sua roupa, a graça de Deus já estava falando, vamos lá. A graça de Deus já estava falando, vamos lá. Quando você acordou de manhã e pensou, vou lá naquela igreja hoje, lá de frente ao cartório, a graça estava falando, tá bom, foi eu que estou te convidando, vamos se arrumar, vamos se ajeitar. Porque a graça chegou primeiro. A glória entra aqui, a glória chega aqui. A glória pode ser uma ação ou uma reação humana, seja o que for, da forma que você pensar, mas a graça não. A graça sempre foi ele primeiro. A graça sempre é Jesus fazendo o convite. Vamos, você está atrasado, vamos por aquele culto. A graça está batendo na porta do coração de alguém, está dizendo, vem que você está atrasado, vem que você já está demorando. A graça está batendo na porta de alguém aqui. A graça está batendo na porta da vocação de alguém, no ministério de alguém, no chamado de alguém, e está dizendo, vamos que você estará atrasado, está demorando para quê? O milagre chega depois, mas a graça chega primeiro. Só que na hora que chega essa notícia, na hora que o soldado vai falar para Jairo, já era, Jesus para. O Jesus Cristo que estava falando com a mulher do fluxo de sangue, ouvindo a notícia para Jairo, ele não vira para Jairo, ele não vira para o soldado que está falando, ele vira para Jairo. Jesus está olhando para a mulher do fluxo de sangue dizendo, filha, a tua fé te salvou. O homem está falando com Jairo. Jesus deveria repreender o homem, mas o milagre não é para o soldado. Jesus vai falar para Jairo. Jesus não precisa falar com quem não sabe, não conhece, não tem poder para mudar a tua história. Entenda uma coisa, querido, Jesus não tem satisfação de falar para ninguém de quem não tem poder para resolver a sua história. Para de falar que Jesus tem que ir lá calar a boca da fofoqueira. Jesus tem que falar para você. Jesus tem que calar a boca de muita gente que falou de mim. Não, Jesus tem que falar para você. É com você. O milagre é para você, não é para o seu vizinho. O milagre é para quem está aqui. Não adianta nem pensar, bom que se tivesse alguém aqui para ouvir essa mensagem. Não, a mensagem é para você. É isso. Aí Jesus faz o quê? Jesus diz assim, tem de bom ânimo. Porque ela diz assim, não temas. Diz, mas Jesus diz, não temas, crê somente e ela será salva. Outra versão, não temas. E o 51 diz, tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E aqui eu vou começar a contextualizar e enxugar para encerrar. Quem é esse povo que está ali que Jesus não permite entrar? Cultura judaica. O judeu, quando morria alguém, ele ia, sabe aonde? Lá numas mulheres, num grupinho chamado de carpideiras. Quem são as carpideiras? As carpideiras, elas são contratadas financeiramente para chorar, para que todo mundo que esteja em volta, vendo elas chorarem, chorem também. A preocupação delas não é quem está ali sofrendo. A preocupação delas é, foi contratado, eu choro. Carpideira é tratado de pessoas que têm duas caras. Se tem dinheiro, ela chora. Se não tem dinheiro, ela ri. Se o culto está bom, ela chora. Se o culto não está bom, ela ri. A preocupação dela não é oferecer culto, é fazer chocarrice no culto, é brincar com o culto, é brincar no culto, é inventar no culto. E Jesus diz assim, não permita ninguém entrar. Em outros termos, Jesus está falando assim, sai todas as carpideiras daí. Em outros termos, Jesus fala assim, sai todo mundo que não tem sentimento no meio dessa casa.
E eu gosto disso, que eu já falei isso aqui há muito tempo. Antes de Jesus chegar com o milagre, Ele precisa fazer a limpa na tua família. Precisa fazer a limpa na tua casa. Antes de Jesus fazer alguma coisa no teu ministério, Ele vai te afastar de muita gente. E se está afastando, glória a Deus por isso. É porque Jesus está limpando alguém que já não comporta mais o tamanho de onde Ele precisa te levar. Tem locais espirituais que não cabe a algumas pessoas. Tem ambientes, Felipe, que não cabe mais. E Deus diz assim: tem lugares que não cabe mais a santidade dessas pessoas. Santidade frouxa. Com santidade não se brinca nem se oscila. Carpideira finge, glória a Deus, e no final está brincando de língua estranha. Carpideira está ali, mas no final chega lá fora, que culto ruim, que mensagem ruim, acabou com o culto. Jesus falando: sai, sai. Vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem o pai da menina, vem a mãe da menina. O que eu estou falando aqui, Pedro, Tiago e João são os obreiros de Jesus, que estão sempre com Ele nos momentos mais íntimos. E o pai e a mãe que pode presenciar o milagre. O que eu estou dizendo é: entra Pedro, entra Tiago, entra João, sai carpideira, sai uma, sai duas, sai três, sai quatro. Jesus precisa limpar a igreja do Brasil e vai limpar. Chega de carpideira nos altares, chega de carpideira assumindo o microfone, chega. Jesus está dizendo: não tem mais como qualquer um pregar a igreja do Brasil, igreja, não, chega de pessoas que têm duas oscilações, não dá mais. E entrando, Ele vai no quarto. Por que Jesus vai no quarto? A menina está morta no quarto. E quantas pessoas estão mortas dentro do quarto, enquanto Jesus mandou entrar em Mateus 6:6 e falar com o Pai no secreto, dentro do quarto? Quantas pessoas estão mortas dentro dos seus quartos? E a gente está pensando, está na intimidade com Deus, mas estão mortas. E Jesus está falando: eu vou entrar aonde você pensa que eu não entro, dentro do seu quarto. Quantas pessoas estão se cortando, pensando em se matar? Se coloca de pé comigo, querido. Felipe, me ajuda, por favor. Jesus está dizendo: chega. Ele está dizendo: menina, levanta. Jesus está dizendo: ei crente, levanta. Ah, mas ninguém dá a mão para mim. Jesus falando: levanta. Ah, mas ninguém vai visitar a minha casa. Levanta. Ah, mas o líder do departamento me abandonou. Levanta. Mas alguém não olha para mim. Levanta. Mas não me manda uma mensagem no WhatsApp. Jesus falando: levanta. Mas ninguém olha. Levanta. Tudo que aquela menina precisa, Jesus disse no final: agora os pais dão de comer. Aquela menina precisava levantar e se alimentar. Sustento, que eu estou dizendo é hoje, Jesus está trazendo alimento espiritual para você, que é a palavra dele. A palavra dele é alimento espiritual para a sua alma. Tem alguém que está precisando aqui? Para de querer só ouvir louvores que amassageiam o seu ego lá na internet. Passa a ouvir a palavra de Deus. Passa a ler a palavra de Deus. A Bíblia te leva para o céu. Só canção não te leva para o céu. A Bíblia te transforma. Canção não te transforma. Canção é adoração. Palavra é o alimento de Deus. A graça chegou primeiro.
casa, Jesus, vai na minha casa.